Pois é, e o doutor Guimarães já está aqui com a gente, como nós anunciamos. Ele se faz acompanhar dos seus assessores jurídicos, doutor Elionar e doutor Irã, e do seu assessor de comunicação, o Wellington Marques. Doutor Guimarães, bom dia, fique à vontade. Bom dia, Isaías, bom dia, ouvintes. Uma satisfação sempre renovada estar aqui com você, falando para toda Sobral, para toda a Zona Norte, e responder e esclarecer alguns pontos que foram suscitados semana passada aqui no seu programa, pelo atual prefeito de Sobral, né? Pastor Eric, um abraço. E a gente me sinto no dever de vir aqui prestar à população de Sobral os esclarecimentos sobre o que é verdade e o que é inverdade nesse caso, né? Esteve aqui no seu programa o prefeito Veveu e fez uma afirmativa a respeito da nossa pessoa, que ela não condiz com a realidade. Então, nessa situação, a gente sente o dever de vir esclarecer. O ponto da questão foi exatamente ele passar a informação de que havia 2 projetos em Sobral, 2 projetos em andamento, e que um projeto era liderado por alguém que havia sido condenado em primeiro grau, em segundo grau, por compra de votos, e que esse processo ainda estava em curso, sendo julgado em Brasília. Primeiro fato, toda Sobral acompanhou em 2012 a perseguição que foi perpetrada contra a candidatura do Dr. Guimarães naquele momento, né? Foi uma luta muito grande nossa para provar perante a justiça de que aquele processo era uma farsa, era uma fraude, né? E não houve 2 condenações, houve apenas uma decisão no TRE, uma decisão que envergonhou a Justiça Eleitoral do Ceará, porque teve desembargador que foi obrigado a mudar o voto, tinha votado de uma maneira, depois vieram as pressões e ele teve até que se retratar e mudar o voto. E nós imediatamente entramos com os recursos cabíveis e ainda em 2012 essa decisão foi afastada do mundo jurídico. Você é advogado, sabe o que é isso? O Tribunal Superior Eleitoral afastou do mundo jurídico, cassou aquela decisão. Tanto é que nós concorremos, fomos votados, os nossos votos foram contabilizados, a nossa campanha foi toda averiguada e chancelada pela Justiça Eleitoral. Posteriormente, esse processo foi a julgamento definitivo e lhe informo para toda a população que em todos os momentos que esse assunto veio à baila ou foi rediscutido no Tribunal Superior Eleitoral, não houve um ministro, um só, que não votasse contra a nossa tese, que votasse contra a nossa inocência. Portanto, sempre ficou muito patenteado aquilo que eu denunciava, que era a perseguição política. E quando o prefeito esteve aqui e informou de 2 condenações, ele faltou com a verdade. Não quero dizer que ele mentiu, porque é tão grosseiro dizer isso, né? Mas ele faltou com a verdade. E naquele momento, ele como advogado, né, mais do que qualquer pessoa, tinha conhecimento disso, conhecimento dos fatos, como tinha conhecimento também de que o processo já tinha chegado ao final, lá no Tribunal Superior Eleitoral, sempre confirmando a nossa inocência. Então, ele sabia disto, né, até pelos fatos, pelo fato de ser advogado, ele conhece esses trâmites e veio aqui dizer para a população uma inverdade. Então, isto para nós é extremamente preocupante. Primeiro, porque nós não esperamos dos homens públicos esse tipo de comportamento. Falar
fatos que não correspondem à realidade. É verdade que, para muitos, a questão política se torna uma guerra, mas eu acho que até na guerra tem que haver ética, tem os limites que você não pode transpor, tá certo? E esse não é em nome da política que se vai, que tudo é válido. Eu não penso assim, né? Por outro lado, ele falava do projeto dele, e o projeto dele é um projeto falido, né? Que tem um discurso, mas não tem a prática. Veja, como é que está a saúde pública de Sobral, né? Pergunte ele à população, se a população está satisfeita com a sua administração, se está satisfeita com esse projeto que ele capitania. Com certeza ele não fará essa pergunta, porque ele tem medo. Aliás, ele sabe da resposta. Ele sabe que a população já refutou isso aí, que ela não aceita mais o descaso com que é tocar a administração em Sobral. E aí eu faço até um pedido, um apelo ao senhor prefeito. Senhor prefeito, veja aqui a situação do distrito de Baracho, Jordão, né, daquela região de Contenda, São Francisco. Somando ali, Isaías, são 6.000 pessoas que estão lá sem água de qualidade. A água já está racionada e a que chega lá ou é água de poço, e os poços estão secando, dada a situação de seca que a gente vive, e também a água que vai de carro-pipa, que é uma água de procedência duvidosa, não é uma água efetivamente tratada com a qualidade que se espera. Portanto, mais importante do que chegar aqui e atacar a nossa pessoa de forma injusta, seria mais importante ele dedicar esse tempo a ir lá responder aquelas 6.000 pessoas que estão lá, porque que a gestão dele e a gestão do grupo que ele representa passa ano e sai ano e só se lembram dessas populações no momento pré-eleitoral. Essa adutora para o Jordão, que seria a solução definitiva, já foi prometida em muitas pré-campanhas, já foi anunciada licitações e até hoje não foi construído. E olha, a gravidade disso é porque o Veveu faz parte de um projeto que está aí há mais de 20 anos, e durante esses 20 anos, 20 e tantos anos, esse grupo, que é o Grupo Ferreira Gomes, mandou no governo do Estado durante 12, porque foi 4 anos do governo Ciro, com mais 8 anos do governo Cid. Então, somando isso, quer dizer, estão aqui há mais de 20 anos, durante esses 20 anos, 12 eles foram governadores do Estado do Ceará. E não atentaram, não tiveram o interesse, não tiveram o cuidado, a preocupação de solucionar algo tão simples como uma adutora ligando aqui a sede ao Distrito do Jordão. Estão lá esses nossos irmãos, né, crianças, velhos, cidadãos, de um modo geral, com extrema carência, passando por dificuldade, comprando água. E o prefeito, em vez de dedicar o seu tempo a essas pessoas que estão lá esperando dele, porque eu não posso fazer nada, você, Isaías, não pode, o pastor aqui não pode, ninguém, a população não pode resolver isso. Legalmente só pode resolver isso, essa questão, o prefeito da cidade. E ele está aí, ao que me parece, não está dando a devida importância a essa população. Então, em nome dessa população, aproveite essa oportunidade e faça esse apelo, tá certo? Que para nós seria motivo de muita satisfação ver aquela população feliz com a chegada de uma água potável. E veja, ninguém está falando aqui de mandar uma espaçonave lá para a Lua ou para Marte, não. A gente está falando de uma adutora, que é um cano calibroso, né, de boa dimensão, ligando aqui a sede ao Distrito de Jordão. É uma coisa extremamente simples. Ok. Doutor Guimarães, para ficar dito e ratificado, quantos processos você responde hoje perante a Justiça Eleitoral? 0 processo. Não há nenhum processo contra a nossa pessoa, nem no campo eleitoral, nem em nada, absolutamente. A única coisa que houve foi esse processo, que foi aquilo que a gente denunciou sempre, que era uma perseguição política em face da nossa candidatura
né, que realmente ela teve o apoio popular, tá certo? E que a gente só teve uma decisão desfavorável lá no TRE, não foram duas, como disse o prefeito, né? E que imediatamente o Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar, afastou, porque viu o absurdo que era, viu a farsa que estava montada. Ok. Doutor Guimarães, essa é a sua resposta para o que foi dito pelo prefeito Veveu? É essa? Essa é a minha resposta. A gente pode continuar essa conversa? Pode sim, Pode. Essa é a nossa resposta, porque é para a população, para que a população tenha realmente a informação precisa, não seja levado por informações que não condizem com a realidade. E ainda lança o desafio, olha, ninguém está obrigado a acreditar em mim, basta ir na internet, e hoje toda criança, toda senhora, toda pessoa tem acesso à internet. Vai lá na internet, entra no site do TSE, tá certo? Ou do modo geral, vai lá no Google, bota e pesquisa, vasculha tudo a respeito do Dr. Guimarães. Vasculha tudo, tá certo? Então eu fico muito tranquilo e eu peço à população que faça isso, né? Não precisa que ela realmente vai e constate. Vamos ver quem está falando a verdade. Então eu topo esse desafio. Você responde a outros processos Não, de jeito nenhum. Agora, eu oficio muito porque eu sou advogado do governo federal, então a minha vida é tocar processo, mas processo, eu pessoalmente, não, pessoalmente... Nem no civil, nem no criminal, nada. Em absoluto, nenhum processo, graças a Deus, contra a nossa pessoa, em absoluto. Então a gente pode continuar essa conversa. Com certeza, é uma satisfação. A pergunta é, o doutor Guimarães está pré-candidato a prefeito de Sobral no ano que vem? Sim, nós somos pré-candidato a prefeito. Não abre? Não abrimos, achamos... Não se junta com o grupo Oscar Rodrigues? Não, em princípio, eu acho o seguinte, que até já sinalizei de público, pessoalmente, através de rádio, até fiz convite para que viesse realmente caminhar com a gente nesse processo de renovação. Então, eles é que tem que vir, não você ir até lá, é assim? Deixa eu entender direito. Vamos fazer uma análise aqui, vamos aproveitar a sua audiência, né, e aos seus ouvintes que estão lá, são inteligentes, e esse assunto é muito palpitante, vamos fazer uma análise. Em 2012, estava o grupo do CID bem compacto. Professor Oscar, o seu filho Moza e todos os outros mais, Menegildo, estava todo mundo agarradinho, abraçado, para derrotar o Dr. Guimarães, não é verdade? Então, a gente fez uma campanha contra todo esse grupo. O que é a minha visão hoje? É que, tendo em vista que o grupo do Ferreira Gomes está aí há mais de 20 anos, por um processo natural de desgaste, tem pessoas que acham que não estão sendo bem aquinhoadas, não estão sendo bem ouvidas dentro do grupo. Então, isso aconteceu aqui e acontece em outras situações pelo Brasil afora, né? Isso é um processo natural. E aí o que acontece? Parte desse grupo, capitaneado pelo professor Oscar Rodrigues, se sentindo sem espaço, né, começou a lutar por espaço. E aí, o professor Oscar, candidato e elege o filho, tá certo? Aí, a partir daí, ele se acha credenciado a exigir mais espaço dentro do grupo, né? Como esse espaço não veio, aí ele resolveu, digamos assim, fragmentar o grupo, dividir o grupo. Hoje, o que a gente vê? O grupo do CID está dividido, né? Uma parte continua com o CID, a outra parte com o professor Oscar, tá certo? Então, são partes de um todo, né? Daí que eu deduzo o quê? E aliás, né, isso aqui não é, a cidade já sabe, essa amizade que une o grupo é muito grande, né? A amizade, a convivência, a ponto de o professor Oscar ter dito, agora em 2015, ter dito, olha, sempre votei no CID, e se o CID for realmente o candidato em 2016, eu voto no CID, tá certo? Tá tão grande, digamos assim, essa coisa essa amizade que os une, tá certo? Que ele disse isso, né? O seu filho, o deputado Oscar, também, o deputado Moza, também já disse, olha, eu não sou oposição, nada de oposição, tá certo? A minha linha é outra.
disse isso, está gravado aí. E já a nossa linha é de oposição ao que está aí. Nós queremos mudar radicalmente o que está aí. Isso aí está errado, tá certo? Nós nunca fizemos parte do grupo do CID, tá certo? Portanto, nós não somos uma defecção desse grupo. Nós somos uma ideia nova para Sobral. Então, o que é que eu acho? É que, pelo andar da carruagem, qual o motivo que levou o professor Oscar a se afastar do grupo do CID, momentaneamente, diga-se, né? Momentaneamente? Momentaneamente, porque a minha visão é que eles vão, em breve, por um processo natural, e até pelas sinalizações que já deram, né? Que é que diz? Olha, então se fala, quem é que sabe quem é o candidato do grupo do CID? Né? Ninguém sabe. Só o CID sabe, né? Aí, quer dizer, se o CID for realmente o candidato, né, como poderá ser, então o professor Oscar já adiantou a sua posição, diz que vai votar com o CID. Portanto, o que acontece? O que a gente vê? É que é um grupo, por um processo natural, de desgaste, 20 e tantos anos de poder, tem gente que quer mais espaço dentro do grupo, quer ser ouvido, e me parece que esse afastamento foi só como uma forma de demonstrar insatisfação, mas dados os laços de amizade que os uniram, que os une, e dadas essas manifestações públicas de apreço, eu vejo que talvez em junho, por aí, eles terminam se entendendo, o CID hábil politicamente como abre um espaço maior e eles vão terminar unidos, tá certo? E se isso acontecer, eu acho que não será nada de novo. Eu acho que vão continuar unidos. Isso é só um momento de estresse dentro de um grupo que está aí há muito tempo, tá certo? Essa é a minha visão. Ok. Aqui é sobre o assunto, a primeira também? Dona Josefa Batista de Patos. Diga aí, Dona Josefa. Pode falar, Dona Josefa. Caiu. Aqui como é o nome aqui? Dona Livramento, é isso? Do Cedro. Sei. Amiga da gente. É a Menta. Diga aí, Menta. Bom dia. Bom dia, Isaías Nicolau. Bom dia ao Ivo. Bom dia ao doutor Guimarães. Ele não me conhece não, mas eu já tenho visto ele. A pessoa me parece muito boa. É porque eu estava ouvindo o seu programa, eu nunca deixei de ouvir, só se eu não estiver em casa. Mas eu ouvi ele falando das adutoras, pois eu aqui do Cedro, da Jaburuna, Trapiá e Pé de Serra, estamos de parabéns, doutor Guimarães, porque nós estamos no final da nossa adutora. Se você ver, eu até lhe convido para você vir olhar aqui, a nossa adutora aqui, a estação de tratamento, uma lindeza, coisa de primeiro mundo, tudo ajudado. Eu não estou babando, porque eu não sou de babar político. Eu gosto de fazer minhas coisas, nem meu vereador, que é o caso do Calixto, eu persigo muito ele não perturbo muito ele não, porque eu gosto de fazer as coisas, eu vou num, vou no outro e vai dando certo. E essa adutora, esse rapaz aí que está, o Isaías Nicolau, é testemunha que eu já tenho ido no programa dele, perturbar muito por isso, e graças a Deus, eu estou sofrendo muito, tenho muita pena do povo do Jordão, mas eu quero dizer para o povo do Jordão que eles tenham fé, que o que eu passei, eles estão passando. Eu consegui e estou na reta final. Quem quiser vir olhar aqui, trazer uma câmera para filmar, eu levo junto para ver. Eu estou sofrendo muito, amigo Isaías. O pessoal aqui do Quixeramobim aqui me ajudando, a doutora, está muito boa. Só falta agora Deus para mandar chuva, porque eu quero que você veja. Se você quiser vir olhar, Isaías, é uma coisa de primeiro mundo. Mas olha, eu estou de cabelo branco aqui, de tanto batalhar. O Zezéu, não estou babando o Zezéu, porque pouco, muito, eu não, nem converso muito, eu perturbo muito, é o Leôncio, o Cid. O Zezéu me ajudou demais, mas me ajudou muito, muito. A dona Bendita, que é a dona da associação lá, que faz parte do Trapiá, me ajudou demais e estamos na reta final. Um valor de mais de 2 milhões de reais, com banheiro, com adutora, com tudo, cisterna, tudo está acontecendo. Numa época dessa de crise, eu acho que nós das comunidades aqui estamos de parabéns. E eu queria agradecer aqui o prefeito Zezéu, que tem me dado uma força muito grande. Não sou de estar em prefeitura perturbando, porque ele sabe disso. Se você perguntar ao Lucianinho, quem é a mente do Cedro, eu tenho certeza que ele só sabe por nome, mas sou uma grande guerreira.
tenho chateações, doutor Guimarães, tenho, porque eu acho que nós que luta muito, merecia ter um valor melhor, e não tem. A gente não é vista nas horas que precisa, não. Mas eu não vou desistir, eu aviso para esse povo do Jordão que tenha paciência, que o que eu passei, eles estão sofrendo lá também, aqui estamos em crise de água, estamos. Mas nós vamos vencer. Convido você para vir olhar, se você quiser vir ver, que eu não me intrigo com nenhum vereador. Gosto muito do meu vereador Carlos Calixto, tenho grande respeito por ele, porque ele me ajuda no que ele pode. Mas eu sou uma guerreira, eu reconheço. Eu tenho uns filhos, tenho uma Cecília aqui que me ajuda também. Meus 2 filhos são os grandes homens, e quando eu preciso, que eu estou apertada, eles estão do meu lado. Faça isso por mim, faz. Aquele deputado Leônidas, eu devo demais. Consegui agora, a reforma do colégio está reformada. Eu acredito que, eu não sei o que vai rolar, não. Mas eu já disse, eu já falei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas estou de parabéns, a dona Benedita do Trapiá, o pessoal da Jaburuna, o Pé de Serra que entrou agora, que não tinha água, não tinha banheiro. Conseguimos tudo. E eu queria agradecer o prefeito Zezeu por ele ter feito isso, que eu não, é coisa que eu nunca vou pagar por este povo, porque eu não tenho nada para mim, não, é para o povo. E eu queria fazer um convite a você, se você quiser me procurar aqui, doutor Guimarães, eu acho você um grande homem, viu? Eu tenho muito respeito também, vejo as suas entrevistas nos programas, admiro. Muito obrigado. Ok. Só um minutinho, doutor. Aqui para a dona Josefa. Ela tem uma dificuldade aí na linha. Vamos lá, dona Josefa Batista de Patos. Bom dia, Isaías. Bom dia para o doutor Guimarães. Isaías, você lembra quinta-feira o Veveu estava aí, né? Aí eu falei com ele sobre a água, que as crianças estavam bebendo água do açude. Aí eu acho que você lembra que ele prometeu que ainda quinta-feira ia tomar essa providência, e até hoje essa água não apareceu ainda aqui no colégio, viu, Isaías? Até hoje, né? Até hoje, Eles dão uma palavra que a gente sente que é verdadeira, mas infelizmente eles não cumprem com a palavra que eles dão, né? Quer dizer que continua do mesmo jeito, é? Do mesmo jeito, as crianças continuam bebendo água do açude. A água do açude, você vê com a água que é empoçada, uma água que não foi sangrada, o tratamento é só um cloro. Um rapaz aqui, tem o Enoque de Souza, que é um rapaz que ajuda muito aqui a comunidade, ele faz ofício, manda por saia, e ninguém toma providências aí. Eu não sei o que a gente faz mais com esse povo, não, viu? E a gente compra, paga a água do saia, compra água para beber, ninguém sabe nem de onde é que vem essa água, né? Já as crianças lá no colégio ficam bebendo a água de péssima qualidade, uma água com cloro muito forte, que eu acredito que uma água daquela ali não faz bem a gente. Eles dizem que a água do açude foi está preparada para a gente beber, mas eu tenho certeza que eles não bebem essa água daqui do açude, eu tenho certeza disso. Veja aí. Então eu queria pedir que ele mandasse água pro colégio, porque meu neto estuda lá e eu não quero, não é só pelo meu neto, não, é por todas as crianças, que eu não. Basta a merenda que é feita com a água, que a merenda fica fedendo a cloro, fedorenta, viu? E eu queria também fazer um convite ao doutor Guimarães, um convite enviado pelo Pedro Caçote, lá do Caracará, doutor Guimarães. Ele pediu para me passar esse recado para o senhor. E no dia 31, ele vai comemorar um aniversário dele lá, e ele queria sua presença e do doutor Zusa, viu? Vai ter muito carneiro assado lá para nós comer, se Deus quiser. Okay. Um bom dia. Ok, está aí 2 abordagens praticamente sobre o mesmo assunto. Diga, doutor. É verdade. Eu queria dizer para a dona Livramento, em primeiro lugar, né, que ainda ontem eu estive aí no Cedro, ontem à noite. A gente estava lá num evento em prol de um rapaz que teve de o Dionísio, né, que é um rapaz aqui de Sobral, um senhor, na realidade, que foi uma vítima, mais uma vítima da violência, recebeu uns tiros, e aí foi feito um torneio de futebol, e a gente esteve lá ajudando para que a renda revertesse em prol do Dionísio, né? Isso foi ontem à noite, a gente esteve lá no Cedro. Mas dizer para a dona Livramento, que ótimo que já tenha chegado o recurso da água aí na sua localidade, mas eu estou pedindo para o Jordão, que não chegou ainda, e que é uma situação crítica que se arrasta durante já
praticamente a vida toda, né? Outra coisa, que o prefeito, ou o governador, o presidente, ele quando acerta, ele está fazendo a função dele. É para isso que a gente paga o salário dele, a gente elege, paga o salário, para que ele realmente trabalhe, tá certo? E que a gente só deve pedir é o que não foi feito ainda e que está dentro da atribuição do prefeito, como essa questão da Água do Jordão, que são 6.000 pessoas, né? Uma comunidade muito grande. Então a gente está aqui pedindo que ele faça o que é a função dele. Em relação à dona Josefa, lá dos Patos, e ao Pedro Cassotti, que eu conheço bastante, né? Dizer para ela que a gente vai sim. Ora, quem é que não vai, que não aceita um convite desse, né? E principalmente em tempo de pré-campanha. Em qualquer época. Eu já tenho visitado o Pedro Cassotti em outros momentos. Inclusive, uma época eu queria comprar um cavalinho que ele tinha lá, né, que era um cavalinho manga larga e tal, mas ele demonstrou muita afeição ao animal, disse que não me vendia, mas se um dia fosse vender, ele realmente me venderia. E aí é a oportunidade de eu cobrar. Cadê? Vai vender o cavalinho ou não vai? Né? É gente boa lá, né? Doutor Guimarães, pode seguir. Siga depois. Agora, é preocupante a situação que ela coloca, que o colégio municipal não está recebendo água de qualidade para as crianças, né? Quer dizer, então isso é mais um grito de socorro para que o município, a gestão que está aí, atenda essas pessoas, tá certo? Então, ou seja, de um lado a gente viu que uma pessoa disse, não, aqui já foi resolvido, mas o restante do município, a grande maioria, ainda está clamando pela ação do município, porque realmente não aconteceu. Doutor Guimarães, me diga aqui, esse é do locutor, da curiosidade. O senhor está muito chateado com o Silvio Ávila, com o Fredinho e principalmente com a vereadora Francisquinha do Torto? Eu costumo dizer o seguinte, que o povo põe lá e o povo tira. O povo julga, tá certo? Então essas pessoas vão a novo julgamento agora, mas é do povo. De minha parte, eu acho que eu dei uma contribuição para que eles chegassem onde chegaram, né? Não queria que eles tivessem tomado o caminho que tomaram, mas respeito muito a posição deles, né? Se o Fredinho achou que melhor estar na canoa, eu espero que realmente ele tenha acertado. Se o Silvio Ávila entendeu que o interessante não era manter a coerência e o respeito com aqueles eleitores que o elegeram porque ele era oposição, e ele mudou de lado rapidamente antes de assumir, eu espero que ele tenha acertado. Eu acho que não acertaram, né? Em relação à Francisquinha, é uma pessoa que eu quis e quero muito bem, a minha família toda gosta dela, a pessoa que a gente tinha, eu tinha a Francisquinha, ainda tenho, de certa forma, como uma pessoa da família, tá certo? Que frequentava a minha casa e que tudo que estava ao meu alcance, por ela, eu procurei fazer. Inclusive, quando ela pediu para sair do partido, queria ficar livre e tal, eu dei a carta de anuência, né? E pedindo sempre que ela ficasse. Ela entendeu que... Lhe machucou um pouquinho? Olha, a gente quer sempre estar perto daquelas pessoas que a gente preza, né? Então, quer dizer, e eu que tinha uma afeição muito grande, não só eu, minha família, minha esposa, meu irmão, tá certo? Então a gente ficou meio triste com essa decisão que ela tomou. Mas eu espero que ela tenha acertado, eu espero que ela se reeleja bem, eu espero que ela esteja muito feliz, e principalmente com a consciência dela, né? Se essa decisão, ela fazer um exame de consciência e achar que isso realmente foi o correto, tá certo? Então, tranquilo, eu quero caminhar, fazer o meu caminho e que cada um siga a sua vida, sempre procurando as suas melhoras, né? E o tempo é que vai dizer, diziam os antigos que o tempo é o senhor da razão, né? Então o tempo é que vai demonstrar para elas e para todo mundo se realmente esse era o melhor caminho, né? Mas de minha parte não há rancor, de minha parte não há ressentimento, de minha parte há, tá certo, só o desejo de que tenha tomado a decisão correta e que seja feliz dessa forma. Falar em tomar a decisão correta, mudando de partido, você acha que tomou a decisão correta? Eu tomei a decisão extremamente correta. Primeiro, o meu partido, o Partido Verde,
né, o meu ex-partido, foi para a base do governo Cid, né? E aí eu faço oposição e eu não tinha, não fiquei confortável e principalmente eu não tinha garantia de que eu pudesse concorrer, porque a cúpula do Partido Verde a nível de Estado, ela está toda dentro da Prefeitura e dentro do Estado do Ceará. Portanto, ficaria muito difícil de eles me assegurarem legenda para eu concorrer em Sobral. Por outro lado, a grande estima, o grande respeito que eu tinha e tenho pelo senador Tasso Gereissati, hoje senador, maior governador que esse estado já teve, isso ajudou muito quando ele nos convidou para ir para o partido, né? Ele já tinha nos convidado antes, mesmo antes da eleição passada, e aí a gente já vinha conversando sobre isso, mas eu me mantinha no Partido Verde por uma questão de que estava razoavelmente confortável lá, né? Mas aí, diante dessa atitude política do partido, eu tive que sair. E saindo, eu fui para onde acho que seria o lugar mais seguro, ao lado de um novo projeto, não só para o Ceará, porque a visão do senador Tasso Gereissati é a seguinte: o governo do PT, que chegou prometendo a ética, a honestidade, hoje tem grande parte dos seus líderes todos encarcerados por roubo, por desvio de dinheiro público. Então esse governo que está aí, aliás, governo que está aqui em Sobral também, né? Porque o VV é do PT. Mas é ladrão, não? Não, estou falando disso não. Estou falando que o governo do PT, de Sobral também é governo do PT. Do Ceará também é governo do PT. Então, mas é um governo que o PT chegou ao fundo do poço, tá certo? Com essas lideranças nacionais que estão aí, chegou ao fundo do poço, tá certo? E a visão do senador Tasso Gereissati é que, a partir de 18, o Brasil viverá um outro momento e através do PSDB, né? E a gente está já trabalhando em 2016, trabalhando no município, olhando para o município, que é onde tudo começa, mas com a visão nacional, né? Teremos certamente candidato à presidência da República em 2018, teremos antes disso candidato a governo do Estado, ou seja, foi isso a época do PT que prometeu muito. Houve alguns avanços lá com o Lula, mas depois naufragou, principalmente na ética e na honestidade, né? E o projeto já se exauriu também, né? E aí o que acontece? A visão do senador é que nós já estamos construindo, né, agora em 2016, um novo Brasil a partir das eleições municipais. Então, ser chamado, ser convidado para um projeto dessa envergadura, com a repercussão que isso terá para os municípios, para os estados e para o Brasil, nos honrou bastante, nos honrou muito, e eu acho que eu tomei a decisão correta. E isso, como você, como repórter, como homem da imprensa, como cidadão ligado, você tomou conhecimento aqui que o senador Tasso veio a Sobral, trouxe os deputados do partido, trouxe o Luiz Pontes, que é o presidente estadual, trouxe a sua família, né, trouxe a dona Renata, e veio aqui dizer: Guimarães, você está vindo e você é uma pessoa que é muito importante dentro da estrutura de refazer o estado do Ceará, né? E naquele momento ele até repetiu uma frase do secretário de Fazenda estadual, desse momento, que dizia que o estado estava quebrado. O estado do Ceará só tem dinheiro para pagar os funcionários até dezembro. Janeiro não sabe como é que iria pagar. Portanto, aí ele disse: está vendo como o estado do Ceará está quebrado? A gente tem que repensar tudo isso, tá certo? E encontro hoje o estado do Ceará, ele dizia no seu discurso, o estado do Ceará hoje se encontra exatamente como eu encontrei quando eu fui governador pela primeira vez, né? Até com dificuldade orçamentária para pagar os servidores. Portanto, esse projeto estadual, com base nos municípios e olhando para o Brasil, que a gente hoje está engajado nisso para fazer um novo momento para o Brasil. Então, doutor Guimarães, você deve obediência política ao senador Tasso Gereissati. A pergunta é: se de última hora o senador Nício Oliveira se junta com o senador Tasso Gereissati, Guimarães, ceda, se junte ao grupo Oscar Rodrigues. E aí, doutor Guimarães? Uma das coisas que nós conversamos, né, eu e o senador Tasso,
foi o primeiro item da pauta, né? Foi a nossa autonomia política aqui em Sobral. E ele até disse: Guimarães, você só não será candidato pelo PSDB em Sobral se você decidir de forma contrária. Mas esse é meu objetivo. Nós estamos trabalhando um projeto nacional, que precisamos das eleições municipais, tá certo? Então, não posso, e até brincou, disse: você só não será candidato se não quiser, porque eu não te posso obrigar, tá certo? Mas esse é meu desejo, e nós vamos trabalhar para isso. Então, eu tenho convicção absoluta que o senador Tasso jamais vai pedir de nossa pessoa que faça uma composição em que o PSDB saia, de certa forma, menor, de certa forma, que não encabece o processo eleitoral. E isto vale para Sobral e vale para todos os municípios, porque, veja, nós estamos trabalhando um projeto de governo a nível de Brasil, de Estado, e que passa pelo município. Portanto, não é uma coisa só, o doutor Guimarães em Sobral, não sei o quê, não. Quer dizer, é um projeto do partido, do PSDB, tá certo? Com a repercussão mais ampla possível. Ok. Os advogados da assessoria jurídica gostariam de fazer algum questionamento? Doutor Irã, doutor Leonai, tudo bem? Ok, doutor Guimarães, espaço aberto aí para uma palavra final. Olha, te agradecer a oportunidade, a liberdade que a gente tem quando chega aqui de falar, de responder às pessoas e de colocar tudo conforme a gente sente, né? Que isso é muito importante, e sempre deixar a população que nos escuta nesse momento, né, um pedido para que vamos ficar atento ao que está acontecendo em Sobral, né? Nós passamos por uma crise muito grande a nível de Brasil, uma crise ética, uma crise política em função dessa falta de ética, da falta de honestidade, que implicou numa crise econômica e vice-versa, né? Quer dizer, as coisas estão embrincadas, né? E que a solução para tudo isso parte da política. Sem uma solução política não haverá as soluções da parte econômica, etc. E que tudo isto a gente tem que olhar quando vai votar, tá certo? Olhar as pessoas, olhar a vida dessas pessoas, olhar o discurso e a prática, né? Porque, afinal de contas, quem paga tudo isto é o contribuinte, é o eleitor, na verdade. Então, ele paga na medida que remunera os políticos, paga na medida que lança seus tributos para que sejam construídas adutoras, e às vezes não são, para que seja pavimentado, e às vezes não são, para que haja coleta de lixo, e às vezes não há essa coleta. Então, 2016 será um ano, a oportunidade que o sobralense vai ter, né? Outra só depois, 4 anos depois, né? A cada 4 anos as eleições, é a oportunidade que o sobralense tem de mudar radicalmente para um projeto novo que traga novo alento para a nossa cidade, que traga autoestima, que traga desenvolvimento, que traga mais saúde, que traga desenvolvimento para a nossa região. Então, essa é a minha mensagem. No mais, te agradecer. Uma nota de 0 a 10 para o prefeito Veveu? Sem titubear. Sem titubear, tá certo? Eu não queria nem dar uma nota a ele nesse momento, com a esperança de que ele se recupere. Ele está tão ruim na fita, como se diz, que ainda tem um ano pela frente. Vamos esperar que ele se recupere para ver se a gente dá uma nota melhor. Não seria justo, porque a nota seria baixíssima, né? Há muita carência. O prefeito simplesmente entregou a prefeitura para outras pessoas, vive passeando pelo mundo afora aí, e Sobral, a população pagando preço muito alto por isso. Doutor Guimarães, um abraço, hein? Obrigado. Tudo de bom. Valeu. Doutor Leonai, um abraço. Pastor Érico, um abraço a você. Doutor Irã.